Salut mes anges, ça va? Vamos agora fazer uma coisa incrível. Estamos falando do MRUV, movimento em que a velocidade varia uniformemente. A aceleração é constante, mas a velocidade muda enquanto o tempo passa. Qual é o objetivo? Deduzir a função horária de posição para o MRUV. Duas incógnitas. Sabe quais são? Muito bem, très bien. Sabe como é parabéns? É Mabruk. É o tempo e é a posição. Olha só, duas incógnitas. A partir do gráfico de velocidade em função do tempo, tenho que lembrar que a partir do gráfico, a área me dá o deslocamento. Qual que é gráfico, Beth? Lógico que não, né? Do gráfico de velocidade em função do tempo. Vai acontecer o seguinte, eu estou tentando apertar e não muda, então aparece outro botão. Uau, mudou! Então, o meu objetivo é deduzir a função horária de posição. Eu tenho aqui um gráfico de velocidade em função do tempo. Esse gráfico não sai do repouso, esse movimento não começa do repouso, ele já tem uma velocidade inicial para eu poder exatamente cumprir o meu objetivo. Então, olha só, vou dividir em duas áreas. A primeira área é uma figura muito conhecida de vocês, é um retângulo, e aí você sabe que o lado vezes o lado te dá a área desse retângulo. Lembra que não é uma área palpável, é um recurso matemático para obter uma informação física. Então, aqui eu tenho um dos lados que é o V0, o outro lado que é o tempo, a área 1 vai ser V0 vezes o tempo. A segunda figura é um triângulo, que eu tenho um lado vezes o outro lado, dividido por 2. Tem gente que fala base vezes altura dividido por 2. Também pode, claro, né? Só que aqui, fisicamente, já que eu estou extraindo do gráfico de velocidade em função do tempo, essa altura é V menos V0. Como a gente está chamando essa variação? Muito bem, très bien, de ΔV, é a variação da velocidade. A altura é a variação da velocidade. E a base vai ser o tempo. Então, a base vezes a altura dividido por 2, ou ΔV, que é a altura, vezes T, que é a base, dividido por 2, me dá a área desse triângulo. Só que vou usar um recurso, que é a definição da aceleração, que é a variação da velocidade enquanto o tempo passa. E isolando ΔV, eu sei que ΔV é igual a vezes T. Substituindo na A2, na área do triângulo, tenho A vezes T sobre 2. E o que vai dar isso? Muito bem, A vezes T ao quadrado sobre 2. Então, incroyablement, a partir do recurso, que é a área do gráfico de velocidade em função do tempo. A área da onde até onde, Beth? Da reta até o eixo do tempo. Configurou um trapézio, eu estou dividindo em um triângulo e um retângulo. Então, a área vai me dar o deslocamento. O deslocamento total é a soma desse retângulo com esse triângulo. A1 é V0t, A2 a gente achou que é A vezes T ao quadrado sobre 2. Aí, em vez de escrever ΔS, eu vou escrever S menos S0 e vou isolar a posição. Olha só, chegamos à função horária de posição para o MRUV. S é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. O nome do nosso cursinho virtual é Sorvetão. Então, esse é o sorvetão. Eu tenho o S0, eu tenho o V0 e eu tenho o A como valores constantes. Entendeu de onde que veio essa função? A ideia é agora usar essa função. Então, eu vou dar um exemplo. Olha só, no meu exemplo, eu tenho um MRV que vai sair da posição inicial 0, eu acionei o cronômetro, estava zerado, está parado, e a velocidade vai mudar de 1 metro por segundo a cada segundo. Vai para frente ou vai para trás? Très bien, vai para frente, porque enquanto o tempo vai passando, essa velocidade é positiva. Então, vou usar o sorvetão para este exemplo, só para você saber mais ou menos como a gente substitui. S0 é 0, V0 é 0, e aí eu tenho que S é igual a T ao quadrado sobre 2, porque a aceleração é 1 metro por segundo a cada segundo.
que mais que eu vou usar? Eu vou usar a função que a gente deduziu numa aula, que é a função horária de... Isso, de velocidade. Que lembra, nome lá do cursinho? Vovô Ateu. Isso mesmo. Então, ó, V0 era 0, o corpo estava parado, e aí eu tenho uma função para definir esse movimento. Tenho uma função horária de posição e uma função horária de velocidade. E aí eu vou preencher essa tabela. Então, olha só, enquanto o tempo passa, o que acontece com a posição e o que acontece com a velocidade? E aí é só substituir. Então, veja, em 1 segundo, se eu substituir aqui, ó, esse t, 1 ao quadrado sobre 2 vai dar... muito bem, meio metro. Vou substituir agora o 2 segundos, 2 ao quadrado sobre 2 vai dar 2 metros. Não vai de meio em meio? Claro que não, porque a minha função agora diz outra coisa, não é mais o MRU. No tempo 3, 3 ao quadrado sobre 2, 4,5 metros. Então, aqui eu tenho tempo em segundos e a posição em metros. E a velocidade? Eu vou substituir aqui, ó. No tempo 1 segundo, 1 metro por segundo. No tempo 2 segundos, a velocidade é 2 metros por segundo. Por quê? Onde eu sei isso? Eu sei daqui, ó. A velocidade vai mudar 1 metro por segundo a cada segundo. Essa informação eu tenho da aceleração. No tempo 3 segundos, ele vai estar 3 metros por segundo. Beth, como fica isso representado na trajetória? Fica assim, ó. O corpo estava parado, não estou representando com flechinha, só que à medida que o tempo passa, ó, enquanto o tempo passa, a velocidade aumenta. Então, os espaçamentos vão aumentando. E aí eu sei que esse corpo está acelerando. Se estivesse freando, hein? Fica para você pensar. Como que a gente sempre termina os problemas? A gente termina fazendo os gráficos. Então, eu vou fazer o comportamento só da posição, enquanto o tempo passa, pela tabela que a gente montou. Então, ó, ele estava na posição 0, nesse exemplo, tá? Isso vale para esse exemplo. E à medida que o tempo passa, olha só, agora tem uma curva, nem sempre vai ser desse jeito, mas eu visualizo aqui, ó, que enquanto o tempo passa, os espaçamentos vão aumentando. Isso que faz acontecer a curva. Também eu tenho uma função de segundo grau aqui, né? O gráfico de velocidade em função do tempo. Enquanto o tempo passa, essa velocidade vai estar governada por esta função, que é uma função de primeiro grau. Então, a velocidade muda. Se a velocidade muda enquanto o tempo passa, obrigatoriamente eu tenho um MRUV. Então, eu tenho um movimento com aceleração. Então, aqui eu faço a leitura completa, uma aceleração constante, que vai fazer com que esse corpo se movimente distanciando cada vez mais, porque essa aceleração vai fazer a velocidade mudar enquanto o tempo passa. Ok? É assim que eu faço a síntese do MRUV para a gente poder dar o start ou começar trabalhando com exercícios. Sucesso, boa sorte! E até mais. Bisous, au revoir!